Antes de qualquer oração ser levantada, precisamos lembrar quem é o Deus que nos guia. Muitas vezes buscamos respostas em tantas vozes, em tantas opiniões, em tantas alternativas rápidas, mas esquecemos que existe um que conhece todos os caminhos antes mesmo que eles se formem diante de nós. Há momentos em que nos sentimos perdidos, cercados por perguntas, tentando entender qual direção seguir. E é justamente nesses momentos que Deus nos convida a parar, respirar e colocar nossos olhos nele primeiro. Ele não deseja ser a última opção depois de tentarmos tudo o que conseguimos fazer com nossas próprias forças. Ele quer ser o início, o centro e o fundamento de cada decisão. Ele quer direcionar não apenas grandes escolhas, mas também os detalhes simples e discretos do nosso dia a dia. O Senhor nos chama a amá-lo de todo o coração, com toda a alma, com todo o entendimento e com todas as forças, porque somente assim conseguimos alinhar nossa vida com a direção que Ele preparou para nós. Quando colocamos Deus em primeiro lugar, não apenas obedecemos, mas nos posicionamos para receber clareza, paz e sabedoria que nenhuma outra fonte pode oferecer. Se esta palavra fala com você, escreva: Deus é a minha direção. Seguir a direção de Deus é mais do que uma escolha espiritual, é uma postura de vida. Todos nós, em algum momento, já tentamos resolver tudo sozinhos, recorrendo primeiro às nossas próprias ideias, aos conselhos de outras pessoas ou até aos nossos medos. Mas Deus nos alerta: não permita que nada ocupe o lugar que pertence a Ele. Quando buscamos outras alternativas antes de buscá-lo, colocamos nossos próprios meios acima da sabedoria divina. A palavra nos lembra que muitas vezes não temos porque simplesmente não pedimos. E quando pedimos, às vezes pedimos movidos por desejos egoístas, não por aquilo que realmente está alinhado com a vontade de Deus. Quantas vezes nos vemos diante de decisões confusas, discussões, conflitos internos, justamente porque buscamos respostas em fontes erradas? Deus não é um Deus de confusão. Ele é um Deus de direção. Quando nos aproximamos dele com sinceridade, reconhecendo nossa dependência, ele nos mostra o caminho correto, mesmo quando há muitas opções diante de nós. Assim como um guia experiente não deixa o viajante se perder em uma trilha desconhecida, Deus também nos protege de caminhos perigosos quando entregamos a Ele a liderança da nossa jornada. Se você deseja seguir a direção de Deus e não a sua própria, escreva: eu escolho a vontade de Deus. Buscar a verdade de Deus nem sempre é fácil, porque muitas vezes ela confronta aquilo que queremos ouvir. A direção do Senhor nem sempre chega no tempo que imaginamos, e é justamente aí que a impaciência tenta nos dominar. Foi assim com Saul. Ele tinha uma promessa, uma instrução clara, um propósito definido. Mas diante da pressão, do medo e da ansiedade, ele se adiantou e tomou para si algo que não lhe cabia fazer. Ele não esperou o tempo de Deus. Quantas vezes fazemos o mesmo? Quando as circunstâncias parecem fugir do controle, quando tudo à nossa volta ameaça ruir, quando sentimos que estamos perdendo algo, é aí que somos tentados a agir por impulso. Mas a palavra nos mostra que a precipitação rouba bênçãos, enfraquece decisões e nos afasta da direção clara que Deus já havia preparado para nós. Se Saul tivesse esperado, sua história seria outra. Isso nos prova que a obediência também é feita de tempo, e não apenas de ação. Às vezes, o ato mais espiritual que podemos fazer é simplesmente esperar. Esperar com fé, esperar com calma, esperar confiando que Deus está agindo mesmo quando parece silencioso. A espera não é atraso, é proteção. Quando Deus pede para aguardarmos, Ele está nos ensinando a depender, a amadurecer e a reconhecer que Ele continua no controle, mesmo quando tudo ao redor tenta nos dizer o contrário. Se você decide esperar no tempo de Deus, escreva: eu confio no Senhor. Assim como Saul teve opções que o afastaram da vontade de Deus,
Nós também somos cercados por alternativas que parecem mais rápidas, mais fáceis ou mais lógicas aos olhos humanos. Mas escolher caminhos sem direção divina sempre nos custa algo. Quando deixamos que o medo, a pressão ou a ansiedade assumam o controle, entregamos terreno ao inimigo, que trabalha justamente para nos distrair e nos conduzir para longe do propósito que Deus preparou. O inimigo sabe que quando seguimos a direção do Senhor, somos protegidos, fortalecidos e guiados com precisão. Por isso ele tenta nos empurrar para decisões precipitadas, para atalhos que parecem promissores, mas escondem consequências dolorosas. Entretanto, quando decidimos colocar Deus no centro, algo muda dentro de nós. A visão clareia, o coração se acalma e os passos ganham segurança. Precisamos da direção de Deus em tudo, nas escolhas pequenas e nas grandes decisões que moldam nosso futuro. Não existe área da nossa vida que seja irrelevante demais para Deus se importar. Ele deseja nos orientar quando planejamos uma viagem, quando buscamos um emprego, quando construímos uma família, quando tomamos decisões financeiras ou quando enfrentamos dilemas internos que ninguém mais conhece. Quando entregamos cada detalhe ao Senhor, damos a Ele espaço para fazer o que só Ele pode fazer. Abrir portas certas, fechar as erradas e nos conduzir com segurança por caminhos que jamais conseguiríamos trilhar sozinhos. Se você crê que Deus dirige cada detalhe da sua vida, escreva: Deus guia meus passos. A Bíblia nos mostra exemplos poderosos de pessoas que experimentaram a direção de Deus de forma sobrenatural, como Filipe em Atos. Ele estava servindo fielmente, cumprindo seu ministério em Samaria, quando o anjo do Senhor lhe deu uma instrução inesperada: ir para o deserto. Aos olhos humanos, aquilo não fazia sentido. Por que deixar um lugar onde estava dando frutos para ir a um lugar vazio? Mas Filipe confiou, obedeceu e caminhou sem questionar. E foi justamente naquele lugar improvável que Deus o usou de maneira extraordinária. O Espírito Santo o guiou passo a passo, mostrando-lhe onde ir, com quem falar e o que fazer. Sua obediência salvou uma vida, transformou uma história e abriu caminho para que o Evangelho chegasse a terras distantes. Quando ele cumpriu o propósito daquele momento, o Espírito o levou para outro lugar, onde mais pessoas precisavam ouvir a mensagem. Isso nos ensina algo profundo. Quando estamos totalmente rendidos à direção de Deus, Ele nos leva onde precisamos estar, mesmo quando não entendemos o porquê. A obediência abre portas que o raciocínio humano jamais abriria. Deus continua agindo assim hoje. Ele continua direcionando aqueles que estão dispostos a ouvir, obedecer e confiar. Se você permitir, Ele te conduzirá não apenas a lugares, mas a pessoas, oportunidades e decisões que transformarão sua vida e a vida de outros. Se você deseja obedecer à voz de Deus como Filipe, escreva: eu vou onde Deus mandar. Deus não apenas promete guiar, Ele promete prover enquanto nos guia. Onde há direção divina, há sustento, há cuidado e há proteção. Quando entregamos nossa vida ao Senhor, não caminhamos às cegas. Ele conhece cada curva, cada ameaça, cada porta que deve ser aberta e cada caminho que deve ser evitado. Nada passa despercebido aos olhos daquele que formou cada detalhe da nossa história, antes mesmo de nosso primeiro dia existir. Mas para experimentar essa direção plena, precisamos nos render. Precisamos permitir que a voz de Deus seja a primeira e mais importante em nossas vidas. Não basta colocá-lo como última opção quando já tentamos tudo. Ele deseja ser o início de cada decisão, o centro de cada mudança e o guia principal de cada passo. Quando Ele ocupa esse lugar, tudo se alinha. O coração se acalma, as escolhas se reorganizam e a vida começa a caminhar no ritmo certo. Rendição não é fraqueza, é sabedoria.
É reconhecer que o Deus que vê o futuro sabe melhor do que nós, que vemos apenas o agora. Quando fazemos de Deus nossa prioridade, descobrimos que aquilo que parecia confuso começa a clarear. As dúvidas se reduzem. E mesmo quando não entendemos tudo, sentimos paz, porque sabemos que estamos sendo guiados por quem nunca falha. Se você deseja colocar Deus em primeiro lugar, escreva: Deus é minha prioridade. Agora entramos na oração, que nasce justamente do reconhecimento de que precisamos da direção de Deus. Há momentos em que a vida parece um labirinto, onde cada caminho parece incerto e cada decisão parece pesada demais para carregar sozinho. E é nesses momentos que voltamos nossos olhos ao Pai, porque Ele vê o que nós não vemos e entende o que nós não compreendemos. Quando oramos pedindo direção, não estamos apenas pedindo respostas, estamos entregando o controle. Estamos declarando que não queremos avançar apoiados em nossa própria sabedoria, porque ela é limitada, falha e muitas vezes influenciada por emoções instáveis. Mas Deus é perfeito, soberano e cheio de amor. Ele sabe quais decisões precisamos tomar, sabe o tempo certo e sabe o propósito por trás de cada escolha. A oração diz: Senhor, eu não quero confiar em mim, eu quero confiar no Senhor. E essa entrega abre espaço para que Ele alinhe nosso coração com sua vontade. Ele nos guia para longe das opções que parecem boas, mas que nos afastam do propósito e nos aproxima daquelas que nos fortalecem, mesmo que no início não pareçam óbvias. Quando pedimos direção, pedimos também coragem para obedecer, porque nem sempre o caminho certo é o mais fácil, mas é sempre o mais seguro. Se esta oração reflete o desejo do seu coração, escreva: Senhor, guia meus passos. Às vezes, o que mais precisamos não é de respostas imediatas, mas de paz. Uma paz que silencie o medo, que acalme a ansiedade e que nos permita ouvir a voz de Deus com clareza. Há tantos ruídos ao nosso redor, opiniões, preocupações, dúvidas, expectativas. Tudo isso tenta abafar a direção divina e nos empurrar para decisões precipitadas. Mas Deus nos chama a um lugar de quietude interior, onde seu Espírito fala mais alto do que qualquer outra voz. Assim como Filipe reconheceu a voz do Espírito, nós também precisamos aprender a discernir quando Deus diz vai, quando Ele diz fica e quando Ele diz espera. Essa sensibilidade espiritual não nasce da pressa, mas da intimidade. Quanto mais nos aproximamos de Deus, mais reconhecemos seus sinais, seus toques, seus avisos e suas confirmações. E a verdade é que muitas vezes Deus fala de maneira suave. Não é no barulho, nem no caos, mas na quietude de um coração que confia. Para ouvir sua direção, precisamos silenciar o medo, rejeitar o desespero e filtrar tudo o que tenta nos afastar da fé. Quando buscamos a Deus dessa forma, Ele nos dá uma paz que confirma cada passo e uma certeza que vai além das circunstâncias. Se você deseja a paz que revela a direção de Deus, escreva: Senhor, fala ao meu coração. Quando entregamos nossos caminhos ao Senhor, algo poderoso acontece. O coração se alinha, a mente se aquieta e a vida ganha direção. Deus não deseja que você viva inseguro, confuso ou dividido entre escolhas. Ele é um Pai que guia, que orienta, que cuida de cada passo, dos maiores aos mais simples. Ele deseja que você o busque antes de decidir, antes de agir, antes de permitir que o medo ou a pressão moldem suas escolhas. Confiar em Deus é escolher sua sabedoria acima da nossa. É entregar o orgulho, o medo, a dúvida e até mesmo os desejos que nos desviam do propósito. É deixar que seus pensamentos moldem os nossos, que suas prioridades estabeleçam as nossas e que sua voz seja mais forte do que qualquer outra opinião.
Muitas vezes, Ele nos pede para abandonar hábitos, ideias e caminhos que parecem confortáveis, mas que nos afastam do destino preparado por Ele. Outras vezes, Ele abre portas tão inesperadas que só podemos reconhecer que foi Sua mão nos guiando. Em cada situação, Deus trabalha para nos levar ao lugar certo, na hora certa, do jeito certo. A direção de Deus não é apenas para hoje, é para toda a vida. Ele quer formar em nós um coração que busca, uma mente que discerne e uma alma que descansa em sua vontade. Quando confiamos, Ele endireita nossos caminhos e nos conduz ao futuro que preparou antes de nascermos. Se você entrega totalmente o seu caminho a Deus, escreva: eu confio na direção do Senhor. Agora, encerramos esta oração reconhecendo que Deus não apenas ouve, mas responde. Ele recebe cada clamor, cada dúvida, cada pensamento silencioso que entregamos a Ele. Quando oramos pedindo direção, algo muda dentro de nós. Deixamos de lutar sozinhos e permitimos que o Deus que tudo vê conduza nossos passos. Ele limpa o caminho, fecha portas que nos desviariam, abre oportunidades que jamais imaginaríamos e nos ensina a caminhar com segurança, mesmo sem enxergar todo o percurso. Agradecemos ao Senhor porque Ele nunca nos deixa perdidos. Sua presença é constante, seu cuidado é real e sua direção é fiel. Ele trabalha nos bastidores, incluso quando não percebemos, preparando encontros, ajustando circunstâncias e fortalecendo o nosso espírito. Ele nos molda através da paciência, da fé e da obediência. Que cada decisão, pequena ou grande, seja colocada diante dele. Que cada passo seja guiado por seu espírito. Que cada pensamento seja alinhado à sua sabedoria. E que a nossa vida seja um reflexo da confiança que depositamos em suas mãos. Hoje, amanhã e para sempre, que o Senhor ordene nossos passos e nos conduza pelo caminho da paz, da clareza e do propósito eterno. Ele é fiel para dirigir, sustentar e cumprir tudo o que prometeu. Se esta oração fortaleceu sua fé, escreva: Deus é quem me guia.